E aí, pessoal, segundo turno está chegando agora dia 30. Vocês têm pelo menos uma ideia de quem vai ganhar essa eleição? Não? Estão curiosos? Se liga. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a minha análise, fiz essa análise durante alguns dias, muito pedido para que eu pudesse me posicionar. É importante que eu diga o seguinte: inscreva-se. Para mim, agora, mais do que nunca, eu preciso de uma inscrição para vocês poderem dar um up no canal, ok? Então, sim, é uma troca, né, que a gente sempre pede. Mas o mais importante é entender que eu não analisei apenas uma pesquisa, um instituto. Eu utilizei, na verdade, 6 grandes pesquisas. Eu estou avaliando a tendência, ok? Quando eu digo tendência, eu avalio como que o candidato esteve até no primeiro turno e depois eu avalio como ele vem crescendo ou ele vem caindo dentro, ou ele está estagnado, né, nessas últimas 3 semanas do segundo turno. O que é importante nessa minha análise é que eu tiro qualquer extrato de a pessoa tem pouca instrução, tem muita instrução, se é rico ou se é pobre. Eu vou por uma linha de análise em cima de idade, porque dentro da idade você coloca todas as capilaridades. Se você é um jovem de 16 anos, independentemente se você é pobre, rico, estudado ou não, eu estou olhando ali o comportamento daquela faixa etária. O que eu fiz? Eu fui no TSE, lembrando que todos esses dados eles estão disponíveis no TSE. Puxei o censo do nosso eleitorado, distribuí pelas faixas ditas pelo TSE e reapliquei os números da pesquisa para eu poder ter uma questão de análise. Tá legal? Então, quando eu fiz isso, a minha intenção era avaliar se os números permanecessem no primeiro turno, basicamente o Lula estaria eleito. Mas se o Bolsonaro começou a crescer e passou o Lula, o Bolsonaro é eleito. Ou pior, se tiver tudo ali misturado, quem vai ganhar? Ou seja, aí eu começo a fazer uma análise mais pesada, tá? Quando eu olho os números do Veritá, o Veritá é um instituto que eu gosto muito por 2 motivos. Pelo porte, pela pujança da amostra. O que é pujança, Leandro? Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte: de todas as pesquisas, é a pesquisa que tem maior número, maior tamanho da amostra. O que isso é importante? Quanto maior o tamanho da amostra, tá? Quanto maior o tamanho da amostra, maiores são as possibilidades de que aquela pesquisa esteja mais próximo de uma realidade. Ou seja, se eu faço um censo, o resultado está feito. Tem chances de ter algum pequeno erro? Tem, mas a margem de erro é muito pequena. Quando eu vou para um tamanho de amostra maior, é muito legal porque eu começo a ter um retrato mais detalhado. No Veritá, tanto na espontânea quanto na estimulada, tá? Para vocês entenderem, espontânea chega assim: cara, você vai votar em quem? Pô, pintou, você já sabe quem que você está falando. Estimulada fala: você vai votar no Bolsonaro ou no Lula? Ou você vai votar no Lula ou Bolsonaro? Ok? Nas duas situações, numa pesquisa feita com mais de 20 mil pessoas no Veritá, o Bolsonaro está à frente. Não muito à frente, mas está à frente. Essa pesquisa me fez buscar outras para eu poder entender o que estava acontecendo. Por que o Veritá estava apontando o Bolsonaro ali levemente mais na frente ali. Leandro, mas aí existe um empate técnico, o Lula pode estar na frente? Sim, calma. Vamos falar dos números primeiros aqui. Tá legal? Depois eu fui peguei os dados da IPEC. E lembrando que quase todas as pesquisas que eu estou falando aqui, elas foram realizadas entre dia 15 a 19 ali de outubro. E isso é importante por uma análise que eu vou fazer um pouco mais para frente. Então se liga aí. A da IPEC, ela dá
um número muito distante entre o Lula e o Bolsonaro. Dá uma vitória, assim, estrondosa do Lula de frente de como se, pelos números do IPEC, o Bolsonaro, ao invés de ter crescido no segundo turno, ele tenha retroagido, ou seja, ele tem caído. E eu falei assim, interessante, eu tenho uma outra pesquisa que me dá um número muito diferente, bem capilar, digamos assim. Só que a IPEC, ela tem uma coisa contra ela agora. E eu falo assim, por que todo analista não pode se prender apenas a um instituto de pesquisa? Tem que analisar todas. Porque a IPEC errou feio. Muito feio no primeiro turno. Diferentemente do Datafolha, que o Datafolha fez o meia-culpa e foi lá e falou, erramos. IPEC ficou calado. E o Veritá, no primeiro turno, falou que o Bolsonaro estava à frente. Mas, pelos números, era nítido que a Veritá dizia que havia um empate técnico. Ou seja, que os dois iriam para o segundo turno. Não haveria ser aquele vencedor de forma muito robusta. Então, a Veritá colocou o Bolsonaro na frente, o Lula apareceu na frente, mas os dois foram para o segundo turno. Então, ele não está totalmente errado. Do IPEC, colocou Lula como vitória no primeiro turno e não conseguiu. Então, a IPEC teve, sim, a sua credibilidade arranhada, digamos assim, em termos de análise. Pois bem, fui para fazer a pesquisa peguei a pesquisa da Paraná, Instituto de Pesquisa Paraná, né? E consta o Lula um pouquinho à frente, o Bolsonaro ali também, mas está embolado, tá? Na pesquisa que eu tive acesso, eu não consigo estratificar espontâneo e simulado. É uma pesquisa única, então está tudo dentro do mesmo bolso. E coloca uma situação do Lula estar um pouco à frente, o Bolsonaro ali numa posição, mas aquele risco de que margem de erro, vamos falar de margem de erro. Se você trabalha com 2% de margem de erro, 3% de margem de erro, o seu número corre o risco daquele primeiro candidato estar um pouquinho abaixo e do segundo candidato estar à frente. E vice-versa. O primeiro candidato está muito à frente e do segundo candidato está muito abaixo. Ok? Então eu preciso analisar e entender que eu tenho uma situação ali no Paraná um pouco embolada. Seria muito arriscado de qualquer parte falar que ali já tem você precifica e fala assim, fulano de tal já vai ganhar a eleição. Ok? Fui para o Datafolha. No Datafolha coloca o Lula também um pouco à frente, o Bolsonaro um pouco abaixo, mas o Datafolha faz algo que eu acredito que deveria ter feito desde o primeiro turno, né? A imagem do Datafolha ficou muito arranhada também, muito arranhada. E eu vou falar um pouco sobre isso no final. Mas ele sinalizou algo que eu percebi que também em todos os números. Um crescimento por parte nos números do Bolsonaro. Se, por um lado, você tem uma pesquisa apontando que tem um candidato que está um pouco mais à frente, o Datafolha chega e fala, olha, há uma tendência de crescimento. A curva de crescimento do Bolsonaro no segundo turno é real. Enquanto que os números do Lula permanecem estagnados. Permanecem estagnados. Cresceu muito pouco em relação ao primeiro turno. Fui então para fazer uma análise com a pesquisa da Brasmarket. A Brasmarket, ela aponta uma diferença muito, mas muito considerável em favor do Bolsonaro e do Lula, não. Mas por que eu trouxe essa pesquisa da Brasmarket para dentro dessa análise minha? Porque ela fez uma pesquisa muito inteligente, com um número até interessante também de pesquisados, não tão grande quanto Veritá, e automaticamente eles fizeram o seguinte, gente, o Sudeste ele representa tantos por cento do eleitorado brasileiro, o Nordeste tantos por cento, o Sul tantos por cento. Então eles distribuíram essa pesquisa em percentuais
proporcionais à sua força representativa dentro do conjunto eleitoreiro, tá? E apareceu o Bolsonaro muito à frente. Mas, mesmo que tenha aparecido ele muito à frente, as minhas análises, agora já mostrando aqui para vocês uma curva comparativa entre as análises, é nítido e notório de que nós tivemos um crescimento muito substancial do Bolsonaro e do Lula não. O Lula esteve estagnado, em alguns lugares inclusive caiu. E antes de eu determinar o que eu acredito que pode acontecer, é importante a gente entender isso aí, o que eu percebo, tá? O que eu percebo é que nós temos em vários momentos um achatamento da curva, onde um analista qualquer que queira chegar e utilizar apenas um instituto de pesquisa, ele corre o grande risco de tomar uma decisão muito errada. Hoje, 24 de outubro, né? Hoje, 24 de outubro, é muito arriscado você garantir, bater o crivo para a vitória do Lula e também garantir com 100% de confiança de que o Bolsonaro vai ganhar. Mas existem tendências. Existem tendências. O Lula no primeiro turno, e aí eu fui fazer uma outra análise. Quais são? Onde que está o pesado do eleitorado? Sudeste. O Sudeste representa, se eu não estiver equivocado, em torno de 37% ou 38% do eleitorado brasileiro. Então nós estamos falando aqui, deixa eu dar uma olhada até na minha cola aqui, vamos ver aqui, espera aqui. Nós estamos falando em algo em torno de quase 70 milhões de votos, dentro de 157 milhões de votos possíveis. Então eu comecei a pedir também, avaliar como é que está o Lula, como é que está o Lula e o Bolsonaro em relação ao primeiro turno e agora no segundo turno no estado do Rio, Minas Gerais e São Paulo. Eu não estou desprezando o Espírito Santo, gente, por favor, tá? O Espírito Santo tem quase 3 milhões de votos e eu tirei o Espírito Santo em função da pujança dos outros 3 estados. Mas se eu colocar esse Espírito Santo aqui, o resultado se torna mais favorável ainda a quem eu vou falar aqui agora, tá? Porque basicamente você teria mais um outro estado entrando com em torno de 53% em favor do Bolsonaro, ok? No primeiro turno, somados 3 estados, atenção, somados 3 estados, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, o Lula teve quase 16 milhões de votos a mais. Ah, mas como é que chegou no final com 6 milhões? O Lula perde em todos os outros cantos, com exceção do Nordeste. Como ele perde em todos os outros, onde que ele teve lugares que o Bolsonaro chegou a 70%, você dilui essa pontuação. Mas o Sudeste, em especial Rio de Janeiro e, em especial, Minas Gerais, deram uma quantidade de votos muito interessante para o Lula. Só que no segundo turno, usando alguns números que vêm aparecendo, o Lula continua à frente em Minas, continua à frente no estado do Rio de Janeiro, mas em compensação, a participação dele no estado de São Paulo aumentou bem. E o estado de São Paulo, ele representa quase, deixa eu dar uma olhada aqui, 34 milhões de pessoas, 35 milhões. Rio de Janeiro e Minas Gerais somados dão um torno de 29 milhões. Então, com a participação maior e crescente no estado de São Paulo, o Bolsonaro está indo muito bem em São Paulo, mas também ele diminuiu a diferença muito sensivelmente no Rio e em São Paulo.
O Bolsonaro tirou 16 milhões e está com torno de quase 1,5 milhão, deve estar em torno de 2 milhões positivos para ele no Sudeste. Então, mesmo que ele esteja ainda perdendo em Minas e no Rio, somente no Sudeste ele já recuperou 16 milhões de votos. Essa tendência, para a gente, né, não ficar muito grande, extenso o vídeo aí, essa tendência está sendo precificada há mais tempo. Desde o primeiro semana foi bem ruim, nada muito aconteceu, segunda semana. Mas eu acredito que nessa semana ainda as pesquisas não pegaram algumas coisas que aconteceram e que, de uma forma ou de outra, repercutiram mais positivamente para o Bolsonaro do que necessariamente para o Lula. A saber, não foi muito inteligente da parte da campanha do Lula esvaziar, tirar o Lula do debate do SBT e do debate da Record. Porque uma vez o compromisso foi firmado, o Bolsonaro teve um horário de campanha gigante, gratuito para ele. Uma só pessoa falando. Não pegou bem para o Lula, porque as pessoas começam a questionar por que não quer. Ah, mas é porque o cara tá sendo afrontado, aquela questão toda. Gente, não é desculpa. Nós estamos falando de uma eleição para presidente do Brasil. O Lula tem a obrigação de participar. E tem que estar preparado, a campanha tem que prepará-lo para tomar porrada ou não. Para ser criticado, mas também saber criticar. Isso chama-se debate, né? Bom, qual foi a outra coisa também que eu percebi? E aí vem uma questão importante. Quando eu estou analisando essas tendências, eu não pego apenas os números. Eu gosto muito de utilizar uma figura de linguagem que eu não olho apenas a superfície da lagoa. A superfície da lagoa pode estar ali, de repente, um pouquinho quieta, ondinhas leves, aí você fala, a lagoa tá calma, e por baixo dessa superfície pode estar uma guerra. Então eu avalio muito também o papel das mídias sociais. E muito do que acontece nas mídias sociais impacta no voto depois. Tá? Quando eu trago essa situação, Minas Gerais, o Lula tinha uma distância muito grande e perdeu. E por que eu vejo em Minas Gerais ele perdeu? Ah, porque o Bolsonaro está indo mais vezes em Minas Gerais. Não, o Lula também está indo. Pela falta de destreza na forma pela qual o candidato se fez expressar em relação ao povo mineiro. Todo mundo entende que ele quer dizer que o povo mineiro não é gado, mas não soou bom, não soou bem para os mineiros esse tipo de termo. E aí você tem Alexandre Silveira, que foi um candidato a Senado aqui por Minas, também não ganhou, do PT, que vem em entrevista também reforçar a situação dizendo que Minas Gerais não é um curral. Ou seja, seria que nós mineiros somos animais? Também não pegou bem. Isso aí, eu falo assim, tem que se tomar muito cuidado com a forma pela qual você se expressa. Mas o terceiro item, para mim, é algo que as pesquisas não pegaram ainda, porque aconteceu ali do dia 19, 20, um pouquinho para frente. Nós começamos a ter uma discussão um pouco mais acalorada, muita gente preocupada e perguntando. A partir do dia 20, 21, 22 ali a coisa estava um pouco mais acalorada. E tem muito a ver com o que aconteceu com a Jovem Pan. Alguns analistas disseram que não foi censura, mas foi um ato claro de censura por parte do TSE. Existem instrumentos legais para você punir uma emissora, de você punir qualquer coisa por estar utilizando um termo pejorativo, calúnia, difamação. Mas o que
aconteceu, se para um momento, para o PT e para o Lula, aquilo ali foi legal, foi bom, deu uma segurada nas coisas, soou extremamente mal para qualquer pessoa que saiba fazer a conta 2 mais 2. Para muita gente, em especial na mídia social que eu venho acompanhando, muitas essas discussões, nunca foi tão forte a discussão e a relação de uma palavra chamada regulação da mídia. E isso, apesar de ter sido feito pelo TSE a pedido do PT, foi algo que no momento foi pensado em função de uma situação, mas pesou muito, muito, muito mal contra o próprio PT e contra o Lula. E reforça o discurso que os bolsonaristas estão utilizando na campanha de que, de fato, nós temos uma possibilidade de regulação de mídia acontecendo. Para um país que já viveu censura, as pessoas têm medo da censura voltar. Então, hoje, dia 24 de outubro, caso não aconteça nada pior, porque pode acontecer uma ação disruptiva, uma ação que muda todo o panorama, nós temos uma linha de tendência muito forte pró-Bolsonaro, e pelos números sou capaz de falar que, apesar de termos uns números muito próximos, em função dos resultados dele dentro de Minas, São Paulo, Rio e fora, pelo que vem sendo precificado aqui em favor dele, nós temos uma grande chance do Bolsonaro ser reeleito. Grande chance. Não vai ganhar com 10, 12, 14 milhões de votos, não. Vai ganhar ele estourado para 3 milhões. Há possibilidade do Lula ser eleito? Sim. Como digo, os números mostram uma curva muito achatada. Mas hoje os números são muito mais favoráveis para o Bolsonaro. E corre o risco de ser uma das primeiras ou das poucas eleições. Isso aí, meia culpa, eu não acabei nem olhando esse histórico, mas forçosamente sempre se diz o seguinte: em Minas Gerais quem ganha leva a presidência. Corre o risco da pessoa ganhar em Minas e perder no resto do Brasil e ser o suficiente para poder dar a reeleição para o Jair Bolsonaro. Tá legal? Valeu, gente. Curtiu? Dá o like aí. Não curtiu? Né? Inscreva-se, faz parte do meu canal. E até dia 30, boas eleições para todo mundo.